Estou parando a transcrição. Eu acho que a gente não usa a transcrição, né? Deixa eu sair daqui. Para a apresentação. A gente vai trabalhar bastante no quadro, mas deixa eu iniciar com uns slides aqui. Tá. Tá. Então, a gente vai ver essa parte da síntese de ácido nucleico e de proteínas virais. Tá? E para isso, a gente vai usar a classificação de Baltimore. Então, David Baltimore é o pai da biologia molecular. Ele usou a biologia molecular, os conhecimentos dele, para classificar vírus. E para isso ele usou qual que é o material genético que está presente nas partículas virais, nos vírons, então DNA ou RNA, como ocorre a síntese de RNA mensageiro a partir desse material genético do vírus, tá? E como que ocorre a replicação do genoma viral. E com isso, ele saiu com... Na verdade, ele saiu com 6 classes, e depois a 7ª classe foi adicionada. Deixa eu fechar um pouquinho aqui a sacada para não atrapalhar. Essa cortina fica... A cortina fica se movendo com o vento. Tá, então... com isso, ele saiu com 6 classes, a 7ª classe foi adicionada depois, tá? Então, as 2 primeiras classes são as classes de vírus de DNA. Tá? Então, se olhar nesse esquema, a primeira classe está aqui, vírus de DNA dupla fita. A segunda... Isso é a primeira classe porque nosso material genético, então, material genético de organismo vivo é de DNA dupla fita. Tá? Então, por isso, a primeira classe é de DNA dupla fita. A segunda classe é de DNA simples fita. Então, no vírus tem só uma fita de DNA. As 3 classes seguintes são as classes de RNA. Tá? Então, classe 3 é de RNA dupla fita. Não sei se dá para ver o mais e o menos aqui, fita positiva e fita negativa. Tá? Aqui a negativa ficou um pouquinho apagada. A classe 4 é RNA de fita positiva e a classe 5 é RNA de fita negativa. Tá? Então, a partir de cada desse material genético, como ocorre a síntese de RNA mensageiro. O RNA mensageiro está ali no centro. Tá? E a classe 6 e 7 estão aqui. Classe 6 e a 7 são os vírus que têm transcriptase reversa. Tá? Então, classe 6, no vírus tem RNA, tá? E aí, durante a replicação, tem a fase de DNA, então aqui é DNA como intermediário de replicação, e a classe 7, aí é o contrário, é DNA que está no vírus, tá? E na célula tem um RNA como intermediário de replicação. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue olhar um pouquinho de como essa replicação acontece. Tudo começa pelo dogma da biologia molecular, já que David Baltimore, né, que usou os conhecimentos dele em biologia molecular, a gente usa isso, tá? Esse dogma central da biologia molecular.
E isso é o que tem nas nossas células, tá? Em todo organismo vivo, isso tem que acontecer, tá? Por isso é a lei central, a lei máxima da biologia molecular. Todo organismo tem DNA como material genético, organismo vivo. Se a célula vai se duplicar, tá? Vai se dividir, tem que ocorrer a replicação desse DNA. Tá? E se a célula precisa de alguma coisa, tá, no seu metabolismo, isso está codificado no DNA, então ocorre a expressão gênica, desse DNA é produzido o RNA mensageiro, e RNA mensageiro é o RNA de fita positiva. Tá? Então, que recebe o nome de transcrição. Síntese de RNA mensageiro é transcrição. E esse RNA mensageiro vai para o ribossomo, onde ocorre a tradução. Tá? Sim, Vitor? Professor, eu queria só entender por que o vírus da segunda classe de Baltimore, ele não tem nem positivo nem negativo, é só o DNA. O senhor vai explicar isso mais para frente? Na verdade, por convenção, a gente tem DNA de fita positiva e negativa. Tá? Mas aí é por segmento. Não é uma fita completa que é positiva ou e a fita complementar é a fita negativa. Vamos ver um exemplo. Tá? Deixa eu ver se eu paro a apresentação e aí vocês me veem no quadro. Tá. Então, se for ver nosso DNA, ele é bem longo. DNA dupla fita. Tá? Vamos supor que aqui tem um gene. Deixa eu mudar de cor. Aqui, então, tem um gene codificado nesse segmento. Aqui tem outro gene. Aqui tem outro gene. Tá? Ou, vamos fazer diferente. Por que eu coloquei para cima ou para baixo? Tá? A ideia é, esse trecho aqui gera um RNA mensageiro com a mesma sequência de bases da fita de cima. Tá? Então, por exemplo, se a fita de cima tem T, G, T, C, A, no RNA mensageiro vai ter U, G, U, C, A. Tá? Então, essa sequência de bases obedece à sequência de bases da fita de cima. Tá? E aqui é o contrário. Então, eu coloquei de baixo porque o RNA mensageiro que é gerado tem a sequência de bases da fita de baixo. Tá? Então, usando essa ideia de fita positiva ou fita negativa, o RNA mensageiro tem fita positiva. Quer dizer que a fita de cima aqui é a fita positiva deste trecho, deste segmento. E aqui é o contrário. Essa sequência de bases aqui vou colocar. Teria essa sequência de bases da fita de baixo. Então, a fita positiva no DNA, agora, neste trecho, é a fita de baixo. E aqui, então, seria a mesma coisa. É a fita de baixo deste trecho aqui, nesse DNA, que é a fita positiva.
Então, DNA também tem fita positiva e negativa, só que não é o DNA completo, tá? É por trechos. Tá? Então, esse trecho, a fita positiva é a fita de cima. Neste trecho, a fita positiva é a fita de baixo. Entendi, professor. Agora eu Porque a entendi. gente leva em consideração o que está no RNA mensageiro. Uhum. Não, entendi. Muito obrigado, viu? Tá. Chamada também de fita sense, tá? É sense porque o sentido está no RNA mensageiro. E a antissense é a fita complementar. Beleza. Vou guardar os nomes. A antissense a gente não usa tanto, não. A gente usa a fita complementar. Tá? Fita complementar é a fita de baixo. Então, a fita de baixo tem T, G, A, C, A. Tá? Tá? Então, sempre assim. Fita positiva ou fita sense e a fita complementar. Lembrando, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Tá? Não, certinho. Entendi, professor. Obrigadão. Ok. Voltar lá para o compartilhamento. Tá. Então, se for em uma célula eucariota, o material genético ele vai estar no núcleo. Então, vai estar no núcleo. No núcleo, a replicação desse DNA acontece no núcleo, ou seja, se a célula vai se dividir, antes da divisão celular, ela tem que replicar o DNA. Isso acontece no núcleo. A transcrição também acontece no núcleo. Então, o RNA mensageiro ele é gerado no núcleo. E depois ele vai para o citoplasma. Deixa eu ver, aconteceu alguma coisa aqui. Tá. E depois esse RNA mensageiro vai para o citoplasma e no citoplasma ocorre a tradução. Tá? Então, vírus das classes 1 e 2 são os vírus de DNA. Tá? Então, no DNA da célula, tem a DNA polimerase, a gente chama ela de dependente de DNA, ou seja, ela usa o DNA como molde para sintetizar a outra fita. Já tiveram genética? Sim. Já sim. Então, a DNA polimerase, ela precisa de DNA para sintetizar a outra fita. Tá? Então, isso a gente chama de dependente de DNA. Tá? Então, sem DNA molde, ela não consegue sintetizar DNA. Ela precisa ter a sequência de DNAs que ela usa como molde para sintetizar a fita complementar, que tem a sequência complementar, sequência de bases complementar. Tá? Então, essa DNA polimerase ela está presente no núcleo. Quando o vírus de DNA infecta essa célula, o DNA do vírus, tá aqui, ele vai para o núcleo. Tá? A enzima da célula está lá, ela vai multiplicar o DNA do vírus também. Sim? Então, ocorre essa replicação do DNA do vírus agora. Tá? Então, a replicação
ela usa a replicação do DNA desse vírus, ela usa a DNA polimerase da célula. Tá? O vírus da classe 2, tá, é um vírus de DNA simples fita. Tá? E aí, quando esse vírus ele infecta a célula, então aquelas etapas, adsorção, penetração, desnudamento, esse DNA vai para o núcleo da célula. DNA simples fita não é normal dentro da célula. Qual que é a tendência da célula? Sintetizar outra fita, fazer DNA dupla fita. Tá? Então, esse DNA simples fita é usado como molde para sintetizar a segunda fita. Aí, DNA dupla fita é normal da célula. Ela replica ainda esse DNA, tá? E esse vírus, só que esse vírus tem que ter um mecanismo para gerar DNA simples fita de volta, que vai para a montagem dos novos vírus. Tá? A gente vai ver como isso acontece. Essa segunda fita do DNA deste vírus também é da DNA polimerase da célula. Tá? Então, é DNA polimerase dependente de DNA. Tá? Então, polimerases celulares. Gerou dupla fita, aí tem a transcrição. Tá? Então, a transcrição, a RNA polimerase da célula é que faz. E ela precisa de DNA dupla fita. Ela não consegue pegar simples fita, DNA simples fita, e sintetizar o RNA mensageiro. Tem que ter dupla fita. Por isso, na célula, esse vírus de DNA simples fita tem que ser gerado a dupla fita para aí acontecer a replicação. Tá confuso? Não, está muito tranquilo, professor. Tá. Então, tudo isso acontece no núcleo para os vírus dessas duas classes. Tá. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui para mim. Tá. Não aumentou. Parvovírus. Parvovírus é bastante conhecido para cães e gatos. Tem parvovirose canina e a felina. Tá? Então, parvovírus é da classe 2, tem DNA simples fita. Não sei o que está acontecendo aqui. Tá. Então, parvovírus... É porque tinha alguém passando os slides, professor. Ah, é? Ih, professor, foi mal, acho que fui eu. Apareceu um negócio aqui para mim, eu acho que eu cliquei no lugar errado. Desculpa, vou parar de mexer aqui com o mouse. Desculpa, foi mal. Tá bom. Tranquilo. Então, aqui em cima tem o DNA simples fita. Esse vírus, tá? A sequência deste DNA tem o que é chamada de sequência repetida e invertida. Por isso é chamada de ITR. Tá? Vou mostrar como que ela aparece. Tá? Então, ITR é Inverted Terminal Repeat. Tá? Então, aqui tem a parte do restante do DNA, tá? A fita de baixo vem seguindo. Tá? É a mesma molécula, dá essa voltinha e segue na fita de cima. Tá? Como que essa estrutura é formada? Tá? Essa sequência de bases é complementar a esta sequência de bases na mesma fita. Então, ela tende a fazer isso. Forma sequência complementar. Simples fita não é normal da célula. Se tiver alguma região complementar com a outra, ela forma o que a gente chama de híbrido. Tá? A sequência se dobra e forma o híbrido. Essa parte de cima aqui a gente chama de grampo de cabelo, hairpin.
Tá? Vocês estão ouvindo uma furadeira? Sim. Sim, um pouquinho, mas tá tranquilo. A gente tá te ouvindo muito bem. Tá de boa. Tá, espero que não atrapalhe tanto. Tá me atrapalhando um pouquinho também. Mas vamos ver. Então, a DNA polimerase, ela precisa, quando ela tem fita molde e uma extremidade 3' OH, ela começa a sintetizar DNA aqui, introduzir novos nucleotídeos. Então, essa é uma característica da DNA polimerase. Se tiver fita simples de DNA e se tiver uma extremidade 3' OH, ela começa a sintetizar DNA. Característica importante para a gente. Então, quando tem uma extremidade 3' aqui, OH, e tem uma fita molde, que é a de baixo, ela sintetiza DNA. E quando ela chega, então sintetiza DNA. Quando ela encontra a outra ponta da molécula ali de DNA, ela empurra para fora e continua sintetizando. Tá? Então, ela estica essa molécula aqui, essa ponta, ela estica e continua a síntese. Tá? Este vírus aí tem uma enzima que corta, reconhece a sequência aqui e corta a fita de baixo. Quando ele corta a fita de baixo, ele gera uma ponta que tem 3' OH, a DNA polimerase começa a sintetizar a partir dela, estica essa molécula aqui e segue com a síntese. Então, gera DNA dupla fita. Tá? Gerou esse DNA dupla fita, esse DNA é utilizado pela RNA polimerase para gerar RNA mensageiro. Tá? Então, esse aqui é utilizado para gerar mensageiro. E outras moléculas duplas fitas assim, tá? Essa extremidade aqui é instável, tá? Então, uma se solta da outra e aí ela se dobra, forma aquela estrutura, tá? De novo. Gerou essa estrutura, tá? Tem extremidade 3' OH aqui, a DNA polimerase começa a sintetizar e empurra essa fita para fora, solta essa fita. Tá? Essa fita é DNA simples fita, que vai para a montagem dos novos vírus. Tá? E a outra fita, tá? Vem aquela mesma enzima, gera aquele corte, vem a DNA polimerase, começa a sintetizar e empurra essa parte, estica essa parte e sintetiza a dupla fita de novo. Tá? Então, vira um ciclo aqui. Tá? Para gerar bastante desse DNA dupla fita e para gerar o DNA simples fita, que vai para a montagem dos novos vírus. Então, esse é o chamado de DNA genômico. Ok? Aí tem as classes de vírus de RNA. Se voltar para o dogma, essa parte do dogma da biologia molecular, a célula não tem enzima que faz a replicação de RNA. Tá? O RNA é só utilizado como RNA mensageiro para ir para a tradução. Tá? Então, quando algum desses vírus entra na célula, esses RNAs aqui, vírus da classe 3, vírus da classe 4 e vírus da classe 5, eles têm que ser multiplicados de alguma maneira. Como acontece a multiplicação desses RNAs? Alguém tem uma ideia? Eles utilizam o maquinário da célula a seu favor? Isso eu já sei, todos os vírus. Mas agora
esses RNAs têm que ser multiplicados. Só que a célula não tem essa maquinaria. É a transcriptase reversa que acontece, que aí usa o RNA como base. Então, fala. E aí produz o DNA, que vai ser utilizado como intermediário. Então, essas 3 classes, tá? Os vírus dessas 3 classes não têm transcriptase reversa. Transcriptase reversa são só os vírus das classes 6 e 7. Vixe, então complicou. Eles quebram mais o RNA? Oi? Eles clivam mais o RNA? Ou acaba integrando dentro do genoma da célula? Para integrar, não teria como integrar o RNA no genoma da célula, que é de DNA. Teria que ter a transcrição reversa, que esses vírus não têm. Tá. Então, o que acontece? Esses vírus, eles utilizam uma RNA polimerase que, na verdade, é dependente de RNA. É uma RNA polimerase viral. Tá? Deixa eu mostrar este esquema aqui. Então, vírus da classe 4 é o vírus de RNA de fita positiva. Então, vírus da dengue, febre amarela, coronavírus. Tá? Então, aqui, dentro do vírus, tem RNA de fita positiva. Então, a etapa de adsorção, penetração por endocitose, aí tem a fusão, liberação do capsídeo, desnudamento. Esse RNA que é liberado é o RNA de fita positiva. Então, ele funciona como RNA mensageiro. Ele já vai para o ribossomo. No ribossomo, gera uma proteína grandona, chamada de poliproteína. Essa proteína ela é cortada em proteínas menores. Uma dessas proteínas é a RNA polimerase dependente de RNA. Então, é RNA polimerase viral. Então, o gene para essa RNA polimerase está no RNA do vírus. Tá? Então, essa RNA polimerase, ela vem junto com o RNA do vírus que entrou, vai sintetizar o RNA de fita negativa. Tá? É sempre assim, tá? Se você tem RNA de fita positiva, quando você sintetiza o RNA complementar, esse RNA complementar é de fita negativa. E o de fita negativa, ele é utilizado como molde para sintetizar RNA de fitas positivas, tá? Então, esses RNAs aqui, acho que está escrito genômico, os RNAs de fita verde. Tá? Então, esses RNAs, alguns deles vão para a síntese de mais proteínas, outros vão para a montagem. Então, tem que sintetizar bastante desses RNAs e tem que sintetizar bastante das proteínas virais. Aí acontece a montagem do capsídeo, eles vão para o retículo endoplasmático, ou para o complexo de Golgi, e no complexo de Golgi tem a montagem final, onde eles recebem o envelope, e eles saem por vesícula secretória ou exossomo, ou exocitose. Tá. Então, o vírus da classe 4 é o vírus de RNA de fita positiva. Tá? Então, esse RNA já vai direto para síntese de proteína. Depois que acontece a síntese de proteína, é que acontece a síntese de ácido nucleico viral. Então, primeiro tem que ir para a síntese de proteína, porque tem que gerar a RNA polimerase dependente de RNA. Tá? Conseguiram entender? Sim. Sim, vai ter que repassar um pouco para poder guardar.
Então, o vírus da classe 4 é esse vírus de RNA de fita positiva. Ele já vai para o ribossomo e acontece a síntese de proteínas. Uma das proteínas é a RNA polimerase dependente de RNA. É ela que vai agir no RNA do vírus que entrou e gera a fita negativa. Usa o RNA de fita negativa como molde e gera mais RNA de fita positiva, tá? Que vai para a síntese de mais proteínas. Gera mais RNA polimerase dependente de RNA, mas também gera as proteínas do capsídeo e as proteínas do envelope. Tá? Ok? Sim? Então, se der uma olhada na estrutura de RNA mensageiro que a gente tem nas nossas células, comparando com o RNA do vírus da dengue, que é um flavivírus, tá? Os dois RNAs, o RNA mensageiro das nossas células, tem a estrutura chamada de cap, tem uma sequência que não é traduzida, então o cap está aqui e tem uma sequência não traduzida também. Aí vem a sequência codificante, então tem o AUG, que é o códon de início de tradução, ocorre a tradução até um códon de parada. A mesma coisa tem no RNA do vírus da dengue. Tem um códon de iniciação, a tradução até o códon de parada. Só que gera, no caso do vírus da dengue, gera uma proteína grandona. E essa proteína é cortada, tá? Em proteínas menores. C é do capsídeo, M eles chamam de matriz, E é do envelope. Tá? E tem as proteínas enzimáticas. Essa NS5 é a RNA polimerase dependente de RNA. Aí vem com um restante de sequência não traduzida, que é igual. A diferença é RNA mensageiro, em geral, tem uma sequência de As. Tá? Alguns vírus têm esses RNAs com sequências de As, outros não. Tá? Tá. Aí, deixa eu voltar no esquema aqui. Tá. Então, para vírus da classe 4, o RNA já vai para o ribossomo e já acontece a produção de RNA polimerase dependente de RNA. Vírus da classe 3 é RNA dupla fita. Quando esse vírus infecta a célula e esse RNA é liberado no citoplasma, o ribossomo não tem como separar as duas fitas, pegar só a fita positiva e fazer a tradução para sintetizar a RNA polimerase dependente de RNA. Tá? Então, obrigatoriamente, como o ribossomo não consegue separar, tá? Tem que ter a multiplicação desse ácido nucleico. Nessa multiplicação, a RNA polimerase separa a dupla fita, a fita positiva, e sintetiza a fita complementar usando a fita negativa. Daí gera a dupla fita de volta e mais a RNA, ou a fita positiva. Aí ela vem, a RNA polimerase de novo, usa a dupla fita, solta a fita positiva e sintetiza outra positiva. E vai fazendo isso. Tá? Então, primeiro precisa acontecer a síntese de ácido nucleico viral para gerar essas fitas positivas e essas fitas positivas irem para o ribossomo. Então, só que essa RNA polimerase que faz isso não está presente na célula. Como essa RNA polimerase aparece ali? Alguém tem uma ideia? Ela viria em conjunto com o vírus, como se fosse a transcriptase reversa? Justamente. Então,
a RNA polimerase vem com vírus. Tá? Então, rotavírus é um vírus que causa diarreia em crianças pequenas. É um vírus até perigoso, porque pode causar sintomas graves de diarreia bastante líquida, que pode causar desidratação na criança, pode levar a convulsão, tá? A criança a ter convulsão e até morrer. Tá? Então, tem que ter um certo cuidado com o rotavírus. Existe vacina contra a rotavirose. Tá? O vírus, ele não é envelopado, tá? E dentro do vírus já tem a RNA polimerase. Então, quando o vírus infecta a célula, ele já começa a produzir, tá, RNAs. Um dos RNAs é esse de fita positiva. Tá? Então, aqui é a dupla fita de RNA. Tá? Ele solta uma das fitas e aí produz dupla fita de volta. Tá? A fita que ele solta vai para síntese de proteínas. E o outro vírus, então esse é da classe 3, o da classe 5, vírus da gripe, também tem a RNA polimerase dentro do vírus. Tá? Então, quando esse vírus infecta a célula, ele já leva a RNA polimerase junto. Então, o que isso quer dizer? Quando os novos vírus são montados, tá? A RNA polimerase já tem que ir junto. Porque o vírus sai da célula, quando ele infecta uma nova célula, a RNA polimerase tem que ir junto, tá? Para sintetizar os RNAs. Então, vírus das classes 3 e 5, tá? A RNA polimerase dependente da célula, a célula não, dependente de RNA, a célula não tem. Tá? Mas tem que acontecer essa replicação. Obrigatoriamente, o gene está no vírus, no genoma do vírus, então é codificada pelo vírus, e obrigatoriamente tem que estar presente na partícula viral. Tá? Então, quando o vírus infecta a célula, a RNA polimerase vem junto. Ok? Sim. No caso, só para entender certinho, então, no caso do vírus de classe 5, a RNA polimerase, o senhor falou que o vírus 5 é um vírus de fita negativa. Ela estaria presente para auxiliar na produção do RNA positivo. Isso. Ah, entendi. Não, certinho. Obrigado. Fita negativa não serve para síntese de proteínas. Tá? Necessariamente tem que sintetizar fita positiva. A fita positiva, sim, serve para síntese de proteínas. Tá? Entendi. Isso mesmo. Tá? Então, as últimas duas classes, as classes de vírus que tem a transcriptase reversa. Classe 6 é o retrovírus, é o HIV. Deixa eu mostrar aqui. Então, aquele esquema de novo. Adsorção, a gente viu que precisa de 2 receptores. Fusão, a penetração por fusão. O capsídeo é liberado no citoplasma. E dentro desse capsídeo, aqui nesta proposta, tem a transcrição reversa. Então, a enzima é chamada de transcriptase reversa. Ela vem com o vírus. Tá? A célula não tem esta enzima. Então, a enzima vem com vírus. Sintetizou DNA dupla fita, aí tem a outra enzima chamada de integrase. Já vem com vírus também. Tá? E a integrase é que integra esse DNA no DNA da célula. Tá? Então, a transcriptase reversa e a integrase já vem com vírus. Tá? Porque esse RNA que está aqui no vírus é RNA de fita positiva, mas esse RNA não vai para o ribossomo. Tá? Ele é utilizado como molde para gerar DNA.
e depois esse RNA é degradado, tá? Então, o vírus, tá, da classe 6, o HIV, tá? Então, a transcriptase reversa vem com ele, tá? Porque a célula não tem. Tá? Essa transcriptase reversa, ela é uma DNA polimerase, então, sintetiza DNA, por isso é chamada de DNA polimerase. E ela é dependente de RNA, então, utiliza o RNA como molde para sintetizar DNA. Mas ela também pode utilizar o DNA que ela sintetizou como molde, ela vai fazer isso, usa o DNA que ela sintetizou como molde e sintetiza a segunda fita de DNA, tá? Então, ela mesma gera a segunda fita. Então, ela pode usar tanto o RNA como molde, quanto DNA, tá? Então, ela é uma DNA polimerase dependente de DNA também. Tá. E aí, a classe 7, então, classe 6 é aqui, DNA, tem RNA no vírus, classe 7 tem DNA. O vírus, chamado também de pararetrovírus, é o vírus da hepatite B, tem vírus de DNA, dupla fita, só que uma das fitas é parcial, tá? Não é dupla fita total. Na célula, assim que o vírus infecta a célula, tá? Ele vai para o núcleo. Deixa eu mostrar aqui. Assim que o vírus infecta a célula, esse DNA vai para o núcleo. Então, aqui é dupla fita incompleta. Tá? Dentro da célula, como uma parte é simples fita, a DNA polimerase da célula vem e só completa. Tá? Completa a dupla fita. Então, gera esse DNA circular dupla fita. Tá? Aí, a RNA polimerase da célula vai gerar os RNAs mensageiros a partir do DNA dupla fita. Tá? Então, tem que ter a geração desse DNA dupla fita completo. Aí, para gerar os RNAs mensageiros, eles vão para os ribossomos, então ribossomos livres para gerar as proteínas do capsídeo e a transcriptase reversa. E as proteínas do envelope. Tá? O capsídeo é montado com o RNA mais longo, tá? Então é chamado de RNA pré-genômico. Então no capsídeo, o capsídeo é montado nesse primeiro momento com RNA e vem a transcriptase reversa junto. Essa transcriptase reversa usa o RNA como molde e gera a primeira fita de DNA e depois a segunda fita. Só que a segunda fita de DNA fica incompleta. Ninguém sabe por quê. Tá? E aí, esse capsídeo que está ali no citoplasma, tá? Ele pode seguir um dos dois caminhos. Ele vem para a montagem final e a saída dos novos vírus com o envelope, tá? Ou ele cai no sistema de transporte da célula, vai até o núcleo e libera o DNA. Tá? Aí, esse DNA, que a segunda fita é incompleta, no núcleo, a DNA polimerase da célula termina a segunda fita, gera a dupla fita completa para sintetizar mais RNA mensageiro e para sintetizar mais proteínas. Então, esse DNA deste vírus que vai para o núcleo, ele não é replicado, não é multiplicado. A DNA polimerase da célula só completa a segunda fita. Tá? Para ele ser multiplicado, ele segue esse caminho aqui. Tá? Aí ele aumenta em quantidade, esse DNA do vírus aumenta em quantidade no núcleo, seguindo este caminho, indo para o citoplasma, ocorrendo a transcrição reversa, e o DNA formado vai para o núcleo. Tá? Daí aumenta em quantidade esse DNA do vírus. Ok?
Então, esse vírus tem a transcrição reversa aqui, depois da montagem. Confuso? Um pouquinho, professor. Tem que revisar bem essa matéria. Então, vamos dar uma olhada aqui no comparativo entre vírus da classe 6 e vírus da classe 7. Da classe 6 está à esquerda, que é o HIV. HIV tem RNA dentro da partícula viral. Assim que o vírus entra na célula, ocorre a transcrição reversa. O DNA integrado no DNA da célula, ocorre a geração do RNA, que vai para a montagem, e o vírus sai da célula. Na classe 7, é um vírus de DNA, que está na partícula viral. Ele entra na célula, o DNA vai para o núcleo, completa a segunda fita, tá? Aí tem a transcrição, né, o RNA é gerado, vai para a montagem do capsídeo, e dentro do capsídeo acontece a transcrição reversa antes do vírus sair. Tá? Então, vírus da classe 6, retrovírus, tá? A transcrição reversa acontece assim que o vírus entra na célula. Vírus da classe 7, a transcrição reversa acontece antes do vírus sair da célula. Agora, usa a imaginação, pega essa parte da classe 7, tá? Do vírus da classe 7, e gira essas etapas no sentido horário. O que acontece? Conseguem imaginar isso? De certa forma, fica semelhante ao retrovírus, porque ele faz a etapa de modificação eu esqueci a palavra que você usou, mas ele transforma o RNA em DNA, só que ao invés disso, ele transforma o DNA em RNA. Eu não sei se eu me fiz claro. Transformar não é o termo certo, tá? É utilizar como molde para sintetizar o DNA. Tá? Então, é justamente isso, tá? Girando essas etapas do vírus da classe 7, ele vira a classe 6. Tá? Então, por causa dessa semelhança, por causa da presença da transcriptase reversa também, tá? Muito provavelmente, esses vírus tiveram um ancestral comum, tá? Lá no passado. E aí, à medida que eles foram evoluindo, tá? Eles divergiram. Um vírus ficou, tá, com essa etapa de transcrição reversa quando o vírus entra na célula, e os outros vírus ficaram com essa etapa de transcrição reversa antes do vírus sair da célula. Tá? Sim? Então, quando a gente tem vírus em mente, a gente tem que, né, ter um pouquinho de evolução também. Tá? Pensar em evolução também. Tá? Da mesma forma, esse coronavírus. De alguma forma, né, eles evoluíram. Evolução, fitness. Tá? Ok? Tranquilo. Agora ficou mais fácil de entender. Ficou? Ah, que bom. Como a gente tem essa limitação de tempo, né? Não dá para ter aula presencial e aula teórica no mesmo dia, tá? Fica difícil. Então, teve essa limitação de tempo. Mas acho que deu para passar um pouquinho a ideia de como essas classes de vírus se multiplicam, né? Então, com isso a gente fecha o ciclo replicativo viral, tá? Então, como os vírus se multiplicam. Aí a gente viu as etapas de adsorção, penetração, que difere de vírus para vírus. O desnudamento a gente viu rapidinho. Nos livros textos também não tem muita coisa. A parte de síntese de proteínas e ácido nucleico, daí a gente viu que tem algumas diferenças, dependendo da classe do vírus. Mas, de qualquer forma,
o importante é geração de material genético, geração de proteínas virais para a montagem dos novos vírus e aí ocorrer a liberação desses vírus. Ok? Tranquilo, Ok. professor. Professor, uma dúvida sobre a prática da semana que vem. Vai ser dividido em grupos, certo? Não vai ter necessidade não. Tá? Vai Dá para não? colocar... então, eu consegui um outro laboratório, tá? E aí dá para colocar todo mundo junto. Se ficar muito difícil, porque daí a aula começaria às 8h30. Tá? Se ficar muito difícil para chegar às 8h30, tem uma outra opção. Eu tenho a turma dos semestres anteriores que tiveram só teórica. Eles vão ter só a parte prática. Então, nesse primeiro experimento com bacteriófago, daria para fazer com essa segunda turma. Tá? Só que daí precisa me avisar, não dá para ir todo mundo também para essa segunda turma. Tá? Mas, em princípio, a turma de vocês seria todo mundo junto. Eu acho melhor só nós mesmo, né? Porque... É porque mais para frente, daí começa a ter diferença no cronograma. Tá? Então, com essa outra turma, os experimentos vão estar em outra ordem. Ah, tá, entendi. Tá. Ok? Professor, só uma dúvida. Seria possível, se nós que vamos participar da primeira aula, participarmos também da segunda, para reforçar ou não? Infelizmente não dá por causa da quantidade. Só para acompanhar, olhar, não, eu acho que não teria problema, não. Não. Certinho então, professor. Obrigado. Só não pode ter muita gente também, né? Tá. O professor, Sim. gostaria de saber qual é a chave do Moodle. A chave Qual é a do senha? Moodle? Isso. Peraí. Eu não passei para vocês? Você mandou por e-mail.